Boa noite, Evelyn. Boa noite, Scarlett. Arthur, amigo, saudades. Amiga, boa noite. Vou colocar o óculos também, porque para conseguir ver essas letrinhas. E amiga, como você está? Tô bem, com saudades demais. Evelyn tá mandando aí uma carinha pra gente. Saudades, ó. Muito tempo que a gente não se vê, desde essa quarentena. Mari, boa noite. Alessandra, boa noite. Saudades, Tutu. E aí, amiga, conte-me, como você está? E amiga, vamos lá, né? É. Nossa convidada essa noite, Scarlett. Para quem está entrando aqui agora na live e não conhece, nós fomos amigas e colegas de faculdade. Nós duas somos formadas em gestão de recursos humanos. Scarlett está com uma pós aí em andamento. E a gente está com vários projetos aí daqui para frente. E essa amizade foi muito boa, né? Que a gente compartilhou de muitas experiências, muitos projetos que a gente fez juntas na faculdade e que só foi mesmo para acrescentar na nossa carreira profissional. Né? E hoje a gente quer falar um pouco sobre a questão da motivação. Tratando de pandemia, tem sido uma coisa que tem ficado muito evidente. O foco está muito grande agora voltado para essa questão da pandemia. E assim, está muito explícito que a cada dia que está passando, até as grandes empresas que não eram tanto de falar sobre essa questão, de se reinventar, se reestruturar em todo esse processo para conseguir, né, assim, de uma certa forma, se adequar a esse novo padrão. E a gente está vendo que agora as empresas estão buscando se reinventar, estão buscando se adequar a essas normas. E a gente vai falar hoje não somente sobre isso, mas também a gente vai tratar sobre a questão da comunicação, da empatia, para aumentar essa motivação em período de pandemia. E para iniciar, a gente não pode iniciar o vídeo sem falar sobre o que é a motivação. Que a motivação é algo que faz parte da nossa vida, né? É fundamental, é o que nos estimula a agir. E sem essa motivação para nos impulsionar, a gente não teria força e nem ânimo para fazer as nossas vidas, as nossas coisas no cotidiano. E você, amiga, o que você tem a falar sobre essa questão da motivação? E você, assim, gente, mais uma coisa que eu lembrei. Scarlett, ela faz parte de uma empresa grande aqui da região. Não vamos citar nomes, mas é uma empresa grande. Ela trabalha com a área de saúde e segurança do trabalho. E ela tem uma dinâmica diferente. Ela está constantemente, assim, lidando com os colaboradores da empresa. E ela pode trazer, assim, as informações que ela tem observado ao longo desse período, poder compartilhar conosco. O que você tem visto durante esse processo, amiga? Então, assim, como a motivação, ela vem muito da pessoa. Não adianta eu chegar e pedir para você se, né, sendo que eu não passo de sentimento. Sentimento. Eu falo assim, né? Verdade. E é difícil, mas
mais de mês, tem mais de um mês a gente de casa, né? Eu já É verdade. mudei a casa, já não sei mais o que fazer. Mas Desse assim, jeito. ela é você tem que, um exemplo, vamos supor, algo que você queira muito fazer. Você, Verdade. né, tenha interesse em fazer. Porque às vezes a gente falava assim, eu sempre quis malhar, estar na academia. Sim. Não tenho tempo. Então, assim, não teve Sim. motivação para ter uma vida, né, mais saudável, né, em relação a isso. Aí do Verdade. sedentarismo. Então, aí, hoje, eu tenho um tempo até de falta, mas a academia tá fechada. Então, assim, Desse jeito. Entendo, tô. Acho que a maioria das pessoas da live entende essa parte. e assim, a gente parou para pensar, a questão não é falta de tempo. A questão é, Verdade. não só motivação, mas a sua autoestima, de querer fazer alguma coisa para sua vida. Porque às vezes a gente fala assim, a maioria das vezes a gente deixa de ver parentes queridos Verdade. fora e não tem um É tempo verdade. E isso que. Sim, para coisa. Então, assim, motivação, né, como a Alessandra já tinha falado, é algo de dentro. Você quer fazer alguma é verdade. coisa, você tem que praticar, você tem que colocar em prática. Prática aí. Verdade. E isso que você tratou, Manter a rotina melhorou a sim. né? Agora deve estar melhor. Melhor Tá, melhorou. nessa pandemia. É essencial, não só a rotina, mas Isso. também tipo, depois, né, que dá muito bom. Inclusive, a minha motivação de querer fazer um exercício, sair do sedentarismo, era tão que eu tô fazendo exercício em casa. Verdade. E desde antes dessa pandemia, você já tinha colocado algumas dessas práticas no seu dia a dia, porque eu lembro que a última vez que a gente se viu pessoalmente, a gente conversando um pouco sobre isso, a gente já percebia que você já estava colocando isso em prática. Então, acredito que com essa pandemia veio acrescentar também, não somente para que você se desestimulasse de fazer essa prática da atividade física, mas você continua focada nessa rotina e nessa meta que você estabeleceu. Então, isso é bastante importante. E isso que você falou, nossa, realmente é uma coisa que eu via bastante. Inclusive, até eu mesma já reclamei sobre isso. Principalmente quando a gente estava na faculdade, que eu falava, amiga, mas eu não tenho tempo. Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho tempo. Era bastante coisa. E a gente, assim, notava que não tinha tempo para lidar com todas as tarefas do dia a dia. Mas com esse passar do tempo, com essa pandemia, a gente pode perceber que a questão não é o tempo, a questão somos nós. Muitas vezes a gente procrastina as coisas, a gente deixa para depois, a gente vai deixando passar, e a gente percebe que não é por causa do tempo, somos nós que estamos usando o tempo de uma forma errada. Então, isso de estabelecer as metas é bastante importante para todas as áreas da vida, todas as áreas, não só na vida profissional, em uma meta, como você falou, uma meta sua, que você tem pessoal, que eu tenho pessoal, mas é uma questão de foco mesmo. Um exemplo que eu posso dar, que aconteceu comigo, é quando eu tinha decidido ler um livro em pouco tempo. E todas as vezes eu nunca conseguia focar, porque eu achava que eu não ia ter tempo suficiente para fazer isso. Até que eu fui desafiada e peguei um livro na biblioteca da faculdade. E eu lembro que eu tinha uma semana para entregar esse livro. E esse livro era inspirado na história de um monge e um executivo, que é perfeita essa história, indico para todos. E era falando sobre liderança.
E aí eu comecei há poucos tempos, assim, tipo, tava num ponto de ônibus, pegava o livro, lia um pouco, entrava no ônibus, lia um pouco. Quando eu me dei conta, eu acabei lendo o livro em 3 dias. Então, assim, é uma questão realmente de foco. Você tem aquela meta, você quer alcançar aquilo, você quer cumprir aquilo, então só depende de você mesmo se estimular a alcançar, né? Uma perguntinha aqui. Como podemos levar motivação para os funcionários nesse momento de pandemia? Excelente. Scarlett, e vamos responder nós duas, mas Scarlett começa. Vamos. Arthur! Gente, em relação à Saudade. motivação dentro de uma empresa, é realmente desafiador nesse momento de pandemia, né? Nesse momento em Verdade. que estamos passando. Tá carregando. Deu uma travada aqui, mas já tá voltando. Travou aqui, mas já tá voltando, gente. Aguardando só um momentinho. A acessibilidade de internet faz parte. Voltou, amiga. Então, não, como a gente já fala, a motivação não vai depender da empresa. Infelizmente, Sim, também depende. Mas também ela depende de nós. Eu tenho que estar verdade. motivado no meu pessoal, além de estar fazendo o que eu gosto, né? Eu tenho que estar motivado também na prática também profissional, porque o meu profissional e o meu pessoal não pode, né? Tem que ser maior, não pode ser maior do que minha autoestima. Sim, verdade. Eu tô falando Isso baixo. é. Amiga, põe um fone, que eu acredito que com o fone vai ficar melhor. Mas tá dando pra te ouvir certinho. E por enquanto eu vou complementando. E você volta com. E agora? Aí, agora melhorou. Melhorou. Então, Tá ouvindo? sim, sim, tá ouvindo perfeitamente. Tá Melhorou. ouvindo? Tá baixo. Sim. Você tá me ouvindo agora? Aumenta o Tá volume ouvindo do agora? fone. Isso. Enquanto ela foi ali pegar o fone, só para complementar essa questão da pandemia mesmo, né? Essa questão dos funcionários de ter motivação durante esse período, como o Scarlett está falando, que essa motivação ela tem que partir de nós mesmos, porque a empresa, gente, algo que eu aprendi muito, principalmente eu já tinha essa visão antes de entrar na formação, de ter as especializações. Antes de tudo isso, eu já tinha percebido que a empresa não funciona sem a gente. Nós somos a peça fundamental da empresa. Para uma empresa funcionar, ela precisa dos colaboradores. Então, não tem como a empresa ela dar um start, né, ela chegar numa meta sem a colaboração, né, sem essas pessoas para poder fazer parte. Pode voltar, Scarlett. Tá baixinho. Não tô ouvindo. Ah, sem ouvir. Qualquer coisa, tira o fone ou aumenta o volume para ver se o áudio vai sair certinho. Sem o áudio. Mandar. Mas ela vai. Ela tá adaptando aí o fone e o áudio. Amiga, não tô te ouvindo. Qualquer coisa você tira o fone e coloca. Não. Tira o fone. Acho que agora vai. Tá Aí. melhor? Melhorou. Ótimo, excelente. Excelente.
Tá. Então, respondendo essa pergunta de Arthur, né? Como você já vinha falando, essa questão da motivação realmente é como ela já tratou aqui, vem realmente da gente, né? Não adianta nada. Hoje eu assisti um filme e falava muito sobre isso. Eu acho que alguma parte das pessoas já devem ter assistido, que é O Poço. Apesar de ser um filme polêmico, mas ele traz bastante essa questão de que a mudança deve começar da gente. Então, assim, se você não fazer sua parte e começar a iniciar de você, você vai ficar sempre aguardando a outra pessoa fazer para você conseguir se estimular e fazer também. Então, tem que começar de você. Poxa, se eu não tomo atitude de chegar para o meu gestor, de chegar para o responsável da empresa e propor uma nova visão, propor a ele se reinventar, se reestruturar, nada vai acontecer, porque a gente vai estar sempre aguardando que a outra pessoa tome aquela decisão. E a vida é feita de escolhas, então a gente precisa dar um pontapé para que venha acontecer as mudanças e toda essa questão da motivação que vem influenciar as outras pessoas também. E um exemplo bem clássico, né, amiga? Seria o quê? Sim, A motivação, ela não pode, motivação tanto pessoal quanto profissional, ela não pode depender, não pode ser maior que nossa autoestima. Então, assim, verdade, a empresa não vai motivar a pessoa, verdade. né? A empresa pode fazer uma atividade que você não esteja com vontade de fazer, que você não esteja Sim, afim. Tá momento em que eu estou indo em uma empresa me candidatar a uma vaga, a vaga que a empresa está disponibilizando, eu tenho que fazer né? Eu tenho que pensar, eu tenho que fazer esse trabalho comigo. Falei, poxa, verdade, será que a vaga que eu estou me candidatando é uma vaga assim que eu queira, né? Que eu quero verdade. crescer dentro da área? É uma vaga que vai me levar a alcançar não só mas dentro da empresa, tem a opção de crescer na empresa. Então, são essas coisas que a gente tem que não é chegar e falar assim, eu sei que todo mundo está precisando, Verdade. mas assim, não é Sim, chegar, tem uma vaga ali, produção, vou trabalhar na produção. Tem uma vaga ali, vou me candidatar. Passei, verdade. mostrei, mas assim, se eu não me sentir bem, como que eu vou desenvolver minha atividade? Então, um Verdade. exemplo bem claro seria assim, é como construir uma casa. Não é isso? Sim, A motivação. sim, Autoestima. A gente não começa a construir uma casa pelas paredes, né? A gente tem que olhar o verdade. terreno, a gente tem que preparar, manifeste. É A motivação verdade. manifeste. Então, assim, é, precisamos, desse, né, desse tipo de pensamentos, de fazer uma autoavaliação, né? Da gente Sim, chegar e aproveitar esse momento mesmo de quarentena e pensar isso. minha saúde mental, não só saúde mental, mas saúde física. O que eu vou fazer quando isso tudo passar? O que eu quero, Verdade. né? O empregado, qual o tipo de trabalho que eu quero, né, para desenvolver todo o meu profissionalismo? Será que os cursos de graça que está tendo aí, bastante cursos, será que Sim, vão me levar ao... Então, verdade. todo tipo que a gente tem que ir presa na frente da gente chegar e de dar de frente com a entrevistadora de um determinado órgão, de determinado, né, de uma Sim, organização, muito. Porque são perguntas que a gente tem profissional de RH sabe, são perguntas que a gente faz sim, pessoal. Então, assim, a gente sabe o que sim, verdade. a empresa está precisando nesse momento, né? É O verdade. profissional deve ter. Então, assim, a gente sabe que hoje a maioria das empresas, a gente entra por competência e sai, né? Sem. Verdade. E principalmente por falta de motivação, né? Porque até em um artigo que eu estava lendo essa semana, que foi publicado deixa eu só ver a fonte aqui, da Universidade do Vale do Taquari,
foi publicado pelo pessoal de ADN, falando sobre a questão de motivação. E eu achei bem interessante a tese que eles trouxeram. E nessa estatística que eles fizeram, baseado no número de pessoas o que levam essas pessoas a se demitirem do trabalho, pedir o seu desligamento, a maior parte, 50% ao mínimo dessas pessoas estão desmotivadas. Mas quando você vai realmente visualizar, você vai compreender o que levou essa pessoa a se desmotivar, você vai ver que não foi simplesmente do nada. Existe toda uma questão por trás, existe um viés. E muitas vezes isso se inicia até como Scarlett acabou de falar. Quando você vai procurar uma vaga de trabalho, quando você vai se candidatar, muitas vezes você vai realmente, como a gente percebe que hoje é uma questão realmente de necessidade, né? Não somente por uma questão de crescimento profissional, mas também a questão de necessidade, a gente acaba muitas vezes, eu digo porque isso já aconteceu comigo, se candidatar a uma vaga que nem é do seu perfil. Mas você aceita o desafio. Muitas vezes, se você for uma pessoa comprometida, você vai desempenhar a sua tarefa bem, mas você não vai estar legal, porque vai chegar um momento da sua vida, talvez não durante os primeiros meses, que é justamente esses 3 primeiros meses para que assine a carteira. É um período de adaptação, para ver se você vai se adaptar, se você vai conseguir desempenhar a sua tarefa. Logo após esse período, você ainda pode se sentir, né, empenhado para desenvolver aquela tarefa. Mas eu já observando mesmo durante todo esse tempo no mercado de trabalho, a gente pode perceber que durante 1 a 2 anos é um período máximo em que a pessoa começa a perceber, poxa, isso aqui não é o que eu queria, isso aqui não está me fazendo bem, eu queria estar trabalhando em outra área, ou eu queria estar desempenhando uma outra função que me levasse a um plano de carreira melhor. Então, assim, é uma questão que você muitas vezes só vai perceber depois, mas que você poderia ter ligado um startzinho, né, no iniciozinho ali e ter percebido que, poxa, não seria essa vaga. E algo que eu aprendi durante todo o processo de recrutamento e seleção é que você sempre deve pensar, poxa, eu fui buscar uma vaga top, uma vaga ali que eu realmente queria muito, e aí você chega lá e recebe um não. Aí muitas vezes o que você vai fazer com esse não? Você vai se desestimular, você vai se entristecer e não vai mais buscar novamente ou se aperfeiçoar para essa vaga, ou buscar uma outra empresa, uma outra organização que vai te aceitar, ou você simplesmente vai aceitar aquela condição. Se você busca aceitar aquela condição, você não vai estar dando o seu melhor. Então, o que ocorre? Você sempre tem que pensar assim, não é que eu não servi para essa vaga, é que essa vaga não serve para mim. Então, você vai ter algo melhor e você vai poder se aperfeiçoar e conseguir no futuro, né? E também, sim. Pode com. E assim, uma coisa que eu tenho visto bastante determinados assim, conteúdos que nós profissionais, não somente da área de recursos humanos, mas cada pessoa que está aqui no grupo, que tem sua formação, sua especialização, dependente da área, está recebendo bastante conteúdos durante esse período de pandemia. E uma referência que eu achei bastante legal uma moça que ela trabalha com essa questão de recursos humanos, ela fala bastante sobre a questão de contratação por competência. Já era uma coisa que era tratada muito antes, uma coisa que é primordial para você fazer a contratação em uma empresa, mas que hoje, atualmente, é uma coisa que está sendo bastante procurada, né, durante esse período de pandemia. Mas não é somente uma competência que a gente fala assim, de formação, não. A competência de comunicação, de empatia, né, de você se colocar no lugar do outro, né, de você saber se comunicar, de levar a informação para não se transformar naquela historinha do telefone sem fio. Então, é tudo isso que gera um conjunto de coisas, né? E nesse momento agora, né, que temos que ficar, não tem jeito, né, para isso tudo acabar logo.
É você sim, perguntar, se a pessoa tiver, você está trabalhando, se perguntar, eu estou onde eu quero estar, até porque também sim, quem não está também é sempre importante fazer esse tipo de pergunta, né? Principalmente agora. Será que eu estou onde eu quero estar? Então, assim, são muitas coisas que a gente deve pensar. Não só verdade, nessa questão onde eu quero estar, né? Quando isso tudo acabar, o que é que eu vou fazer? Né? Então, assim, o verdade, tempo que tem dá praticamente para a gente estar tá fazendo esse tipo de pergunta, né? Para a gente colocar metas, traçar metas na nossa vida. O momento é agora, verdade. temos oportunidade, tempo. É, Então, assim, o o momento é tempo, agora a gente fazer esse tipo de perguntas. E outra se eu não estou onde eu estou, onde eu quero, o que eu tenho que fazer para me chegar até onde eu quero chegar? Então, assim, temos que trabalhar com não só metas, temos que planejar, temos que ter meta, temos que praticar, temos que colocar em prática o que a gente quer, verdade. o que a gente quer, né? Então, assim, assisti um vídeo bem interessante de Laí Ribeiro. Sim, Ele, ele fez, assim, uma reflexão, né? Uma reflexão, né? Disso que eu acabei de falar, né? Onde, sim, onde, é que, onde eu quero chegar? Então, assim, ele sempre coloca, primeiro, a gente tem que pensar na nossa saúde, né? Não verdade, adianta eu traçar uma verdade, meta se eu não tiver saúde. Então, verdade. assim, como é que, né? Você se alimenta, você faz atividades físicas, você cuida não só do seu corpo, mas da sua mente. E Verdade. questão também, família também, né? A questão da família é muito Sim, importante. É um tipo de sim, família, é uma reunião de família bem calorosa, amorosa, demonstra amor, ou é aquela família que acabou o almoço, cada um liga e começa a discussão, a televisão alta, desliga aí. Então, assim, tudo isso. E a vida profissional também, né? verdade. Se Sim, ou se eu quero almejar um cargo melhor, um cargo mais acima, se eu quero, se tem uma empresa que eu queira trabalhar, né? E também sim, finanças também, que é muito importante. sim, Hoje a gente, né, bastante. vive de então, a gente sabe que finanças, se hoje eu ficar desempregada, será que por quanto tempo eu consigo sustentar, né? Então, assim, se eu Sim, ganha, você gasta mais do que você ganha, então todas essas coisas. E por último, o amigo, né? Quantos sim, amigos, verdade, né? A gente sabe que não importa a quantidade, mas importa a qualidade. Por quê? com Quantos certeza. amigos, se você ficar empregado, se você ficar, todo mundo já passou por na vida. Mas assim, quantas pessoas você pode contar com essas pessoas, né? Qual tipo de amigo que chega Sim, e estende a mão? Qual tipo de amigo que liga para você, que pode, não pode só te ajudar financeiramente, mas também te ajudar psicologicamente, porque o psicológico da sim, pessoa, hoje em dia, temos que trabalhar com o psicológico próprio, né? Porque o psicológico é a verdade, marca, é o que a pessoa realmente é, o ser humano. Então, assim, verdade. uma 10 essas perguntas, né? Todo esse tema, assim, como eu estou vivendo, né? Então, assim, me fez pensar bastante também durante, né, esse tempo todo em Sim, relação a isso. Porque é muito é bom, porque é verdade. uma coisa, praticamente todos os sentidos da sua vida, né? Seu trabalho, sua família, seus amigos, né? Suas finanças, Sim, então, tudo isso aí conta. Então, é, assim, se eu não fizer esse tipo de pergunta, se eu não tenho um tempinho sequer para poder falar sobre isso, né? De fazer uma autoavaliação, porque nós, seres humanos, a gente tem essa vantagem, né? sim, verdade. E inclusive, sim, De errar e a gente tem a vantagem de poder, né, fazer novamente, né? De poder, né, evoluir. A gente pode recomeçar, evoluir. né?
Verdade. E isso é uma questão bastante importante, porque se você até parar para analisar é, a sua meta, seja ela profissional ou pessoal, ela vai girar em torno do que você realmente é. Então, a questão, como a gente está trazendo aqui, como o Scarlett acabou de apontar, a questão de cuidar da saúde mental é algo que é primordial. Porque muitas vezes o que a gente vê bastante que as pessoas elas estão adoecidas mais psicologicamente até do que a questão física, porque hoje a questão emocional ela conta em tudo, entendeu? Não somente para você desempenhar suas rotinas do dia a dia, mas é uma grande quantidade de coisas. Eu lembro que eu fiz uma especialização e que falava sobre isso. É, um exemplo, assim, a síndrome de burnout, que não é tão tratada e que eu particularmente não conhecia, fui conhecer depois, que é uma questão que é realmente gerada por todo esse alto funcionamento de trabalho, de estresse, e às vezes você não está desempenhando o que você quer, muitas vezes já te faz ficar pior. E é algo que tem que ser bastante tratado. E que esse período de pandemia é um período justamente de reflexão também. É um período de não somente se reinventar, a gente buscar realmente as estratégias e pensar justamente nisso, como você acabou de falar. Existem pessoas hoje que nós, assim, sabemos, não somente pelas estatísticas, mas pelo pouco do conhecimento que nós adquirimos, que o número de pessoas que vão ficar desempregadas é bastante grande. Mas essas pessoas, elas podem se reinventar e não somente pensar que tudo acabou, que não vai ter mais jeito, que agora não vai ter como resolver, mas é saber pegar as suas finanças, investir esse dinheiro, saber em que está investindo. Será que eu criei uma reserva? Será que eu tirei 30% ao mínimo de toda a minha renda que eu tiro por mês para poder criar uma reserva de emergência? Então, são coisas que a gente precisa estar realmente focando, que são essenciais mesmo para a nossa vida, para a nossa rotina, em todas as áreas. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Estamos motivados, né? Estamos, Sim, né, com metas. Então, quando a crise acabar, né? O que as empresas estão procurando? Vão começar a procurar, né? O que elas verdade. irão fazer para se reinventar? Que tipo de profissionais, né, as empresas vão querer a partir de agora? Que, Sim, né, às vezes que as empresas sempre quis, mas que agora vai ser bem mais intenso do que, né, como antes, que bastante. era E praticamente, o né, era mais fácil, vamos supor, né? Vamos sim, supor que seria mais. Então, assim, sim, quem mais está na mira das empresas? Que são aquelas pessoas, né, que sempre estão buscando conhecimento, que nunca param de estudar, pessoas que estão sempre, verdade. né, com aquela sede, aquela garra de chegar e aprender, você dar ali, pedir para poder cortar um papel e desse cortar de papel ela faz várias coisas, te dá várias Verdade. ideias. Assim, também em relação a isso, que a gente tem que ter olhar de chefe, olhar de dono da empresa, né? Então, Sim, assim, esse olhar de dono da empresa não quer dizer que eu vou passar a perna no banco. é verdade. Amiga, daquela história do chefe, né? Ele, no caso, É o que assim, dá uma promoção para um colaborador novo e que o antigo já estava esperando há bastante tempo, né? sim, Essa promoção tem, né? E o chefe fala para ele, vai na comida da frente veja o preço do abacaxi, né? E ele passa sim, 1 hora fora da empresa para ver o preço, né? Então, criando. assim, gasta porque eu vou poder sair da empresa, para poder fazer o trabalho do chefe. Então, depois de 1 hora, ele volta e o chefe pergunta a ele, né, o preço. Ele fala R$ 13, a unidade, né, R$ 13. Sim, Então, aí o outro pega e fala, então, senta aqui que você vai, né, eu vou te dar um motivo. Então, assim, pergunta pro outro, né?
vai ali na frente Sim, e já, né, dá a mesma tarefa para ele. Então, assim, ele chega e fala com o chefe, ó, a unidade é R$ 3, temos o perolado, né? Eles podem fazer a entrega, dependendo, né? Se você comprar em quantidade. Né? sim, Então, a verdade. gente pode ver o colaborador, né? Que é, ela quer não ter quatro funcionários, que são esse tipo de pessoas que vão levar, né, à frente, que vai realmente, né, que vai lanchar a sua carreira profissional. Esse tipo de pessoas são as Verdade. pessoas o quê? Né? Não só na É família, verdade. mas na sua vida, que é muito importante. Nossa vida pessoal, ela interfere muito no profissional. No Sim, profissional. Então, são duas, né? São duas coisas que a gente deve diferenciar. Então, assim, se eu tiver um problema pessoal e levar para dentro da empresa, para o meu trabalho, é claro que naquele dia eu não vou, nesse exato momento, eu não vou fazer, desenvolver meu trabalho. Eu posso tratar alguém com ignorância. Então, assim, eu não posso, eu verdade. não vou trabalhar não vou trabalhar em equipe. Então, assim, muita coisa que a gente deve pensar. Então, assim, se eu chego em casa, por que que eu vou trazer meu estresse do trabalho para dentro de casa, né? Com a Sim, família, quem tem filhos, né? Quem tem sim, esposa. Então, assim, são coisas que não depende de uma empresa colocar, te motivar a fazer isso, a te falar assim, compra ali, veja lá o preço do abacaxi e você só vê o preço do abacaxi, né? Então, assim, são coisas que verdade. a gente tem que fazer do que a gente quer, do que a gente, né, do que a gente, do que uma empresa espera de nós. Sim, é verdade. E uma questão que gira em torno de tudo isso é justamente a comunicação e a empatia. Vão ser as competências que vão ser mais exigidas, né, durante o mercado de trabalho pós-pandemia. Porque a questão da comunicação é justamente você ter acesso a falar, a conversar, a propor novos métodos, novas formas. Então, você chegar para o seu gestor, comunicação, né? Fazer as reuniões é algo bastante importante para a gente aprender a ouvir, né? A ouvir todos, porque às vezes a gente não espera, mas pode vir algo muito positivo de uma pessoa que você muitas vezes não estava esperando naquele momento. E a questão da empatia é algo que está vindo muito forte atualmente e que vai ser bastante exigido no mercado de trabalho também, pós-pandemia. A empatia é justamente de você saber se colocar no lugar do outro. Como a Scarlett acabou de falar, você tem que ter uma visão também de como é ser o líder, de como é ser o dono, entre aspas, como é ser o chefe, né? Então, assim, você tem que ter essa visão. Às vezes, os funcionários, porque nós também, como funcionários, a gente pode, em alguns momentos da vida, apenas enxergar o nosso lado, né? Como colaborador, como muitas vezes um chão de fábrica. Então, a gente acaba enxergando somente o nosso lado. Mas se a gente começar a usar a empatia, né? De pensar assim, poxa, o meu líder, ele pensa dessa forma. Mas por quê? E se eu chegar para ele e fazer uma proposta assim? Então, também, não somente uma empatia básica que eu estou colocando, mas uma empatia realmente que é cognitiva, de você pensar no lugar do outro, de você tentar, né, pelo menos, por que que isso aqui está dessa forma? Por que não pode ser assim, né? Propor as novas formas que vão reintegrar o mercado de trabalho. E o emocional, que nossa, é fantástico, porque as empresas que têm o maior índice de menores desligamentos e as empresas também que têm o maior índice de sucesso, se você fazer a pesquisa, buscar artigos científicos, vocês vão ver que vai girar na mesma questão, que é a empatia emocional, de você saber entender o funcionário, de você saber entender o colaborador, você buscar, nossa, o que ele está sentindo naquele momento. Eu sei que isso já é uma questão que não assim,
para todos, porque essa questão da empatia emocional é uma variação, né? Vai de pessoa para pessoa. Mas de você, nossa, sentir, né? Poxa, por que essa pessoa nesse momento reagiu dessa forma? Então você chegar a buscar um diálogo, né? Conversar, nossa, o que está acontecendo? Vamos buscar aqui uma nova forma. Então, assim, é uma forma de você realmente se reinventar e se reintegrar, né, com esses colaboradores nesse momento. E fora que dentro de uma organização você tem que se reinventar sempre, né? Como eu falei, Sim, não podemos parar. Hoje o empregador, ele procura pessoas assim, né, ativas, que sempre estão dispostas sim, a viver rápido. É isso. As máquinas, verdade. elas inventarem, né? Vai ter gente para poder criar, né? O mundo tecnológico Sim, está aí. A cada verdade. dia que passa, tem um celular melhor que o meu, tem um melhor que esse que saiu agora. Então, assim, mas sempre tem que haver pessoas para manusear, pessoas capacitadas, pessoas com competência para poder fazer esse tipo de, né, para poder executar esse tipo de tarefa. Toda máquina precisa de um ser Verdade. humano por trás. Então, assim, se a gente hoje em dia não é mais aquilo. Fiz faculdade, vou trabalhar, depois eu paro Sim, o trabalho, verdade. o mestrado, eu vou trabalhar. Hoje em dia não é assim. Então, assim, e também vai muito do que a gente vive, né? Da sociedade. Sim, Ou seja, o indivíduo ele cresce e vive. A gente sabe que as coisas que falam assim, que acabar com você, com sua pessoa que você é. Fala assim, você não é capaz de alcançar o seu sonho, você às vezes, né, para que se diz amigos e assim, e não acaba acreditando, até dentro de casa mesmo, a gente tem muitos exemplos dentro de casa que sim, os pais não acreditam. Então, assim, acaba sendo o quê? Aquela atitude mental, né? É a fixa. sim, A atitude é a fixa. Ou seja, eu sou ruim em matemática, mas eu vou continuar sendo ruim em matemática, né? Então, assim, verdade. essas, né, indivíduo que nasce com essa atitude mental fixa, é realmente isso. Você chegar, eu sou ruim em matemática, vou continuar sendo. Ou seja, o que é que eu vou fazer para me estar melhorando, né? O que é que eu posso fazer Verdade. para melhorar a matemática? Então, assim, tem também a atitude positiva, que é o quê? A atitude positiva é aquela que, não, eu quero, eu posso, eu vou fazer, entendeu? Se eu sou ruim em matemática, o que é que eu posso fazer para estar melhorando, né, Verdade. para minha habilidade nessa questão? Né? Como é Sim, que eu posso fazer se destacar para me poder, né, se sim, ter um diferencial nesse tipo. verdade. E não se limitar, né? E, e tem aqueles que são o pensamento mental, né, a atitude mental Sim, positiva. Aquela que você acredita verdade. que você pode, né, que você vai conseguir, que você vai aprender. Né? Então, é basicamente a disciplina, né, amiga? Que a gente não, Sim, se a gente não buscar, né, não ter disciplina, porque você pode ver, um exemplo, um atleta, né, que pratica esporte, vamos supor, futebol, né? Tem vezes que a gente vai para jogar final de semana, né? Então, o profissional ele ver- tem o quê? Ele tem garra, ele tem que ter determinação, ele tem que ter disciplina, né? De alcançar, de fazer todas as etapas para ele poder ter o tempo dele daquilo. Né? E sim, são assim, eu sou especialista né? Nunca vai parar de estudar. Então, assim, parar de verdade. praticar. A empresa busca um profissional, né? Que ele Sim. nunca pare de estudar e também ele nunca pare de ter sua disciplina. É verdade. E é a questão também de você não se limitar, né? Algo que você trouxe e que é bastante frequente. Se você tirar um tempo para conversar, até com seus amigos, as pessoas que você tem um convívio, você vai observar que a maioria delas passaram por um momento de frustração. Poxa, eu escolhi fazer medicina, mas a minha família falou que eu não posso fazer. Sim, mas por que você não pode fazer? E você, enquanto pessoa, enquanto ser humano,
você vai se limitar a isso ou a sua vontade de conseguir, a sua vontade de alcançar essa meta vai ser maior? Então você não pode simplesmente se definir pelo que o outro fala, mas você tem que ter sua opinião própria de saber, eu posso chegar até aqui, eu posso ir muito mais além. E o mercado de trabalho, ele tem sido modificado por essas pessoas, que são pessoas que não se limitam apenas àquela base, mas são pessoas que elas vão buscando, se empenhando, tendo disciplina, como você já colocou aqui, que é bastante fundamental para todas as áreas da vida. Então, são as pessoas que têm essa disciplina de querer conseguir chegar além, não se limitar apenas àquela base, àquela estrutura que colocaram. Então, isso é algo fundamental e que é constante, não somente para o nosso pessoal, mas também para a nossa vida profissional. E essa questão também que você trouxe é bastante forte. As empresas hoje, elas não estão mais em busca apenas de questões de certificados ou questões apenas de, eu tenho aqui meu currículo, né? Aquele currículo todo bem estruturado. Sim, mas e as competências, né? As competências tanto que você já adquiriu na sua vida durante todo o processo de carreira profissional ou de até carreira pessoal que você adquiriu. Então, assim, o mercado de trabalho, ele vai estar muito mais focado também nessa questão hoje das questões das competências mesmo e também aliado com essa questão que é a questão currículo também. Mas a gente não pode focar apenas em uma coisa, né? A gente tem que estar focando em um todo, né? Em um todo mesmo, sabe? Então a gente não pode se limitar apenas a isso. Por exemplo, eu me formei em história, aí eu não vou buscar um conhecimento de matemática. Mas a história ela vai depender da matemática em algum momento para você chegar à conclusão de algum dado. Então você vai ter que ter um pouco de conhecimento. Então, até essa questão hoje do mercado de trabalho, ela está voltada justamente para isso. As pessoas que estão em busca de conhecimentos. E não somente se limitar àquela área que a pessoa vai desempenhar, mas é um todo, né? Sim. E... Não é o que a gente falou. Porque as empresas hoje em dia buscam, né? Verdade. O que a gente espera muito responsável, né? Sim. Você espera daqui a 10 anos, né? Porque como você se vê daqui a 10 anos? Tudo que estamos passando nesse momento. Então, uma série de coisas que a gente pode fazer durante a quarentena, né? Sim. Durante esse momento, e a gente pode melhorar como profissional. Não só como Verdade. pessoal, né? Ser um Sim. que escuta na TV, o que a gente ouve, né? Tantas notícias tão próximo da gente. Então, assim, é um momento da gente realmente pensar, é um momento da gente realmente, não só, eu vou malhar todo dia, eu vou parar de comer besteira, vou fazer. Esse ano, aquela velha promessa do ano, né? Esse Uhum. ano eu não vou fazer aquilo. Então, assim, Verdade. chega o momento da gente poder ter a oportunidade de pensar, né? Ter a oportunidade Sim. de fazer essa autoavaliação, né? Não só no profissional é pessoal. Ao longo da nossa viagem, a gente viu, né? Sim. Não dependo, para mim ter um sucesso profissional, eu dependo do meu sucesso pessoal, né? Então, Verdade. assim, é importante que eu esteja, né, bem mentalmente, bem psicologicamente, né? Porque senão eu não vou desenvolver nenhum tipo de atividade. Pode ser cozinhando, pode Sim. ser fazendo alguma coisa que eu goste muito, pode ser lendo. Então, assim, nós seres humanos podemos fazer isso. A gente pode respeitar, a gente pode evoluir, né? Então, isso é muito importante. Verdade. Isso aí, a gente tem que evoluir, né? A gente não... O passado, a gente sabe que o passado já aconteceu. A gente não pode mudar o passado, né? Mas o Verdade. presente, o que a gente está fazendo?
né? Mas o futuro depende da gente, né? Então, assim, se eu quero Sim, ter um futuro brilhante, se eu quero ter um futuro profissionalmente, né, e alcançar meu objetivo, alcançar o meu sonho, né, eu tenho que traçar metas, eu tenho que, eu tenho que desenvolver não só a prática para colocar esse sonho, né, para colocar esse sonho em realidade, mas também eu tenho é que ter, né, preparamento psicológico. E se no meio do caminho eu encontrar uma dificuldade, o que, que vai acontecer? Eu vou desistir na dificuldade primeira? Então, isso é o que ocorre com a verdade. empresa, né? A gente sabe que a gente sabe que quando a gente entra na empresa, pensa uma coisa, não queira, aquele cargo que eu queria tanto, eu ia ganhar tanto, só que aí eu não fui, né, selecionada. Então, muitas histórias do chefe, né? Sim, Falou mais cedo. Então, a relação é a motivação, a autoestima, é isso, é você realmente, né, pensar em você ao todo. Se olha no espelho, né, veja o que está faltando, o que eu quero, né? Então, assim, nada é impossível pra mim. A gente sabe disso que nada é impossível. Então, assim, a gente tem que saber que nada é impossível, mas também tem que saber que por onde, né? A humildade acima de tudo. sim, verdade. E muitas vezes a gente vê, sim, muitas vezes a gente vê até que ocorre, né, fato de muitas pessoas perderem as oportunidades por falta de humildade. É algo que a gente vê hoje que é muito fundamental para todas as áreas, né? Você ter humildade, você saber reconhecer quando você falha, é você saber reconhecer o valor do outro, é algo que era muito constante antigamente e até sim, verdade. E até hoje mesmo, atualmente, a questão de, não vou ensinar essa pessoa, porque ensinar essa pessoa vai tomar o meu lugar. Isso é algo que eu ouvi praticamente toda a minha vida profissional. Então a gente percebe que que as pessoas têm isso ainda, né? De, nossa, não vou ensinar porque aquela pessoa vai tomar meu lugar aqui na empresa. Gente, não é assim. E outra coisa, quando há algo determinado para acontecer, independente de você ensinar ou não, vai acontecer em algum momento, né? Então, assim, hoje a gente não precisa mais nem ter esse medo, porque hoje a gente tem muito acesso, né? A gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a várias redes que podem estar nos mostrando como conseguir determinadas coisas, como alcançar o conhecimento. Hoje é muito mais fácil você conseguir aprender algo novo, né? Basta apenas você ter força de vontade e querer. Mas essa questão de é uma questão ilusória mesmo, de eu não vou ensinar para ele não tomar meu lugar. Que isso é algo que já não está mais recorrente no mercado. E isso que você falou também sobre a questão emocional, novamente, é algo bastante importante mesmo. Inclusive, essa semana, a gente, tanto eu como você, apesar de a gente estar distante, mas a gente vai compartilhando informações falando, a Corem de São Paulo, e junto com a universidade também, eu não me lembro bem se é a Universidade de São Paulo, a USP, mas eles estão disponibilizando uma cartilha para a pandemia, né? As pessoas aprenderem a lidar com essa situação. Porque, assim, também algo que eu via muito frequente é que existem pessoas que estão totalmente interligadas a apenas a vida profissional, se esquece também de voltar para a vida pessoal. Então, assim, muitas pessoas agora estão tendo dificuldades de lidar com a vida pessoal, né? Então, assim, muita gente acabava usando uma válvula de escape no trabalho para poder não ficar tão presente no que ela realmente é, né? Do eu mesmo, né? De você ser aquela pessoa que você é em casa. Então, agora, a gente vê que está muito mais frequente reclamações, as taxas têm aumentado bastante de número de ligações para a polícia militar, né, para todos os órgãos competentes de pessoas reclamando. Porque meu vizinho faz isso, não sei o quê. Então, assim, é algo que a pessoa tem que saber lidar. Era algo que era para a gente estar muito bem habituado. Mas que muitas vezes a gente não tem essa visão, né, da nossa vida pessoal.
Então, assim, existe também um outro estudo científico que já demonstra que possivelmente muitas pessoas vão ficar afetadas por conta dessa pandemia. Mas isso vai ocorrer se essas pessoas não tomarem uma decisão agora, né, de estar fazendo algo para evitar. Então, é você levar a sua rotina, é algo que tem sido muito focado, muito mesmo, constante. Eu tenho muitos amigos que são da área de psicologia, pessoas que eu acompanho, e a gente que está nessa área de RH, a gente também vê isso com frequência, que é você manter a sua rotina. E isso é algo difícil, né? É tanto que quando eu publiquei para alguns amigos que a gente iria fazer essa live, a maioria das coisas que eu ouvi foi, eu tô precisando, porque, amiga, eu tô assim, desse jeito, né? Ou assim, sem desmotivado. Porque é algo natural. A gente também não deve se sentir culpado, né, de não conseguir desempenhar uma tarefa tão bem como antes. Ou, assim, da gente não conseguir um dia render tanto como no outro. Mas a gente deve tomar uma atitude de chegar assim, não, vou continuar minha rotina. Então, se eu faço isso e isso, eu vou me enquadrar nesse padrão, né? Por exemplo, atividade física. A gente vê que as academias estão fechadas, né, por conta dessa aglomeração de pessoas, por conta do vírus, né? Mas o que eu posso estar fazendo de estratégia para evitar de sair, mas não deixar de fazer minha rotina, não deixar de é, compartilhar do que eu faço. Então, eu vou buscar um aplicativo, eu vou conversar com um profissional que é o mais indicado, né? Vou pedir para fazer um treino personalizado. Então, assim, é algo que a gente não pode estar deixando de focar em todos os sentidos, horários de refeições, horários de descanso, tudo isso a gente tem que realmente colocar em planejamento e não sair, né, dessa meta, porque é algo fundamental. Scarlett está reconectando aqui. Mas então, tudo isso faz parte, né? Nessa cartilha eles falam, dão orientações bastante importantes. Eles deixam também bastante explícito que o mais indicado sempre é você buscar uma ajuda de um profissional. Então, agora que não está dando para a gente estar indo fisicamente falar com uma pessoa, mas a gente pode estar se comunicando por os meios de comunicação online, né? Tem sido um aliado. Scarlett, você está me ouvindo? Tá reconectando a internet dela. Mas eu tô te ouvindo aqui. Tá ouvindo? Tô. Só não tô te vendo, mas tô te ouvindo. Muito importante mesmo. Você falar isso. Um outro vídeo que eu fiz, amiga, Sim. o nome dele ele é um motivador, né? E fala quem trabalha com o público. Como que ele é americano, fala que você conhece, ouviu falar do Reiki? Sim. A sigla de H-A-I-L, ou seja, Sim. o H é honestidade. Esse é um profissional, né? O profissional tem que ser honesto. Lógico, todo profissional tem que ser honesto, né? E Verdade. a honestidade. O A significa habilidade, ser autêntico, né? Não sempre né? Colocar nosso diferencial, nossa identidade. O I significa integridade, né? Sim. E o L significa amor, que seria love, né, em inglês. Então, Sim. amor de relacionamento, não. Mas o amor de tudo que a gente esteja desenvolvendo, a gente tem que botar um amor, né? A gente tem que desejar bem as pessoas. A gente tem que ajudar as pessoas. A gente não pode ser esse tipo de ser humano mesquinho. Sim. Não, não. Por exemplo, somos profissionais de RH, somos professora de RH. Ou seja, como é que fala? A gente tem que desejar o bem. Se estiver concorrendo à mesma vaga,
pô, eu vou te desejar boa sorte de coração, com amor, sim, claro. Porque assim, cada um de nós tem